Xena, tudo bem? Consegue me ouvir aí? Bom dia, todo mundo. Vocês me escutam? Bom dia. A gente escuta, você escuta a gente? Oi, o Bom som tá dia, muito agora baixo. sim. Bom dia. É simplesmente aquela coisa de sempre, né? A gente esquece de ligar o botãozinho. Ai, que O bom. pessoal está presencial, está remoto? Como é que onde que você... Ah, eu estou vendo que o pessoal está remoto. A gente tá... Infelizmente remoto. Pois é, eu estou em São Paulo, acabei não indo. Falei, poxa, híbrido, o pessoal não vai estar lá, uma pena. E também estou remota. Então, bom dia para todo mundo, acho que estou na sessão certa. Um dia a gente consegue. O somzinho está baixo, tem alguém que está falando, mas está o somzinho baixo. Deixa eu ver se está todo mundo aqui. Tem a Fernanda, a Janaína, a Tatiana, José Sarto. Acho que é só falar mais alto mesmo. Vocês estão me ouvindo bem ou não? Sim, Está numa altura confortável? sim. Tá bem. Não sei. Se você entrar sabe, está pensando que vai entrar agora? Está estourando? A gente vem daqui do presencial. Estão e lá vão fazer. Mas se você vai fazer só inscrição, ou você faria fora? Bolsa garantida, tem da GV, aqui. Acho que é isso. Bolsa garantida, aqui. Mais ou menos, a gente está passando. Eu fiz a ajuda do esporte do TI para ver se a gente consegue aumentar o som aqui no presencial. Bem, se mexer comigo, vou pagar. E você conseguir chegar nesse USP, tem bolsa. Você Mas, de qualquer forma, gente, bom dia. A gente já está no nosso tempo da sessão, a sessão da área de marketing, né? Da área... Quem que está presencial? A Fernanda, que está sendo a debatedora, moderação, professor Marcelo Mol, que também está aqui presencial. Aí, de presencial de autor, a gente tem a Jade. Então, Só para dar um bom dia para vocês. O professor Nelson está ou não? O professor Nelson não está. bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. É só porque ele também era da sessão, era só para dar um olá a todos, né? Cumprimentar a todos. Quem a gente está se vendo e quem a gente não está vendo. Assim, como vocês conseguem ver, a nossa câmera ela é meio inteligente, né? Então, você vai falando, a câmera vai tentando puxar para quem está falando. Bacana. O professor Malode está vindo aqui sentar do meu lado agora. Ah, estamos vendo. Mas acho que agora dá para ver, né? Legal. Sim, sim. Bom dia, pessoal.
Também Fernanda, achei nós nos conhecemos? Adriana Madeira. Ah, você foi minha banca de pole. Só para a gente se reconhecer, apesar da distância, né? Só para... Faz muito tempo. Eu estou olhando para dois lugares, né? É difícil. Claro, claro. Eu falei, eu acho que essa Fernanda eu conheço. Preciso dar um olá, um abraço virtual. Então, bom dia para todo mundo. Eu vou ficar quietinha aqui para vocês poderem começar aí o processo, né? Para a gente dar andamento. Mas muito feliz em estar com todos. Aí depois a gente faz, né, uma apresentação formalmente. Obrigada, Fernanda. Obrigada, professor Marcelo. A gente tá vendo aqui na sala, mas eu sou o microfone dos participantes. Não que eles ouvem. Antes que estava acreditando, como a gente fala, para ela ouvir. Consegue ouvir a gente? Tá pra mim. Consegue nos ouvir bem? Sim. Menos, mas está mais para mais do que para menos. Está melhorando. Aqui para mim tá bom, tem um pouquinho de eco, mas é natural. Principalmente se a gente tiver mais de um microfone aberto, que tem que acontecer na hora, né? Que a gente já até viu isso na vida do cotidiano nosso, é por isso que eu fecho o microfone para não dar microfonia. Tá bom. Na realidade, vocês tinham na direção do microfone que ele está e projetar um pouco mais forte os outros. E tecnicamente. Gente, a gente vai começar já a nossa sessão, para não atrasar muito. Eu coloquei no chat o link de avaliação, vou tentar passar aqui, eu vou compartilhar, é mais ou menos a ideia da organização da nossa sessão, né? Colocando um pouquinho, mostrar o vídeo, que é uma parte de discussão, e depois a gente faz de novo o próximo artigo, o próximo vídeo, a discussão, e no finalzinho a gente vai ter um tempo para a discussão geral. Então, como são muitos trabalhos, a gente vai tentar conter toda a discussão, né, dentro desse tempo estabelecido, apesar de a gente já ter atrasado um pouquinho, tá bom, gente? Professor, mas quer se apresentar, abrir a sessão também? Não, vamos, a gente já dei bom dia para as pessoas, bom dia para quem está aqui. Eu acho que vale mais a pena começar as apresentações a gente discutindo, né? Eu sou professor na UFES, né, Federal do Espírito Santo, minha área é marketing. Estou com um trabalho aí, que na verdade não é meu, é da Jade, que é a de TCC, e vamos lá, que acho que vale a pena, todo mundo aqui quer discutir seus trabalhos, né, e aprender um pouco, então vamos começar a questão, e vamos discutindo trabalho a trabalho. Então, eu só quero fazer uma apresentação formal. Meu nome é Adriana, todos viram, eu sou líder da área dentro do SEMEAD de varejo, justamente marketing de serviços, B2B. Então, é um prazer estar com vocês. Espero que brevemente nós estejamos também todos presenciais outra vez, apesar de que o híbrido veio para ficar. E eu me coloco à disposição para quem quiser também me procurar para trabalhos, para debater os assuntos. Fiquem à vontade, que eu gosto muito disso e é de verdade. É só chamar que eu vou estar junto, tá bem? Então, uma ótima sessão para todos nós, para o professor Marcelo, para a Fernanda, professora Fernanda, para todos, sucesso aí. Vamos aproveitar esse momento tão especial. Olá, meu nome é Tatiana e eu vou falar um pouco sobre o artigo Marketing Interno e Desempenho Organizacional na Orientação para o Mercado. Estudos de caso no setor de saneamento básico. O artigo foi feito em conjunto com o professor Dr. José Sarto Freire Castelo e somos ambos da Universidade de Fortaleza, Unifor. Hoje as organizações devem se adequar ao ritmo acelerado das mudanças. Estamos inseridos em uma época de constante mudança, então quem detém informação tem mais poder. Com isso, o marketing se tornou um importante ativo nas organizações. Hoje, o marketing tem importância estratégica para as empresas e faz parte integrante do propósito dessas empresas. Uma organização que pratica, segundo o College House, o conceito de marketing está orientada para o mercado.
O estudo sobre orientação para o mercado ele ganhou força e resultou em diversas pesquisas, mas a partir daí viu-se a necessidade de entregar essa prática para o público interno também. Com isso, a orientação para o mercado interno foi criado e impacta tanto colaboradores como clientes. Diversos estudos sobre orientação para o mercado e orientação para o mercado interno, eles tratam sobre o setor de serviços, já que a interação entre colaborador e cliente é indispensável. Para Carvalho, o desempenho organizacional ele começou a ser percebido como relevante na metade dos anos 80, sendo visto como consequência da soma dos recursos, capacidades e esforços da organização. A partir daí, a gente conseguiu chegar ao seguinte problema de pesquisa. A orientação para o mercado é impactada pelo marketing interno e o desempenho organizacional na percepção dos colaboradores. E o artigo tem como objetivo geral analisar se os antecedentes marketing interno e desempenho organizacional eles impactam na orientação para o mercado na percepção dos colaboradores. Falar um pouquinho sobre o referencial teórico, orientação para o mercado, né, que é o nosso primeiro construto. As primeiras definições sobre esse tema, vêm lá dos estudos feitos por Colin Jaworski e Narva Slater. Para Hunt e Lambert, a orientação para o marketing ele tem como ponto central o cliente e as suas demandas, além do lucro adquirido quando se atende o que o consumidor quer. Já a orientação para o mercado deve ser a prática de todos os membros e setores da organização. Já Matsuno e All, a direção para o mercado ele é um grupo de ações e métodos pertinentes ao ambiente externo, que acarreta conhecimento, além de possibilitar que as empresas voltadas para o mercado se posicionem de maneira adequada a fim de satisfazer as necessidades dos clientes. Já Silva e All, eles opinam que uma firme direção para o mercado pode manter uma organização em posição estável na sua área de atuação individualmente. Já a orientação para o marketing interno, esse termo marketing interno ele foi usado primeiramente por Berry, Hensel e Burke em 76, mas foi só após a veiculação do estudo de Berry de 81 que a expressão ficou conhecida. Berry, Hensel e Burke eles falam que o marketing interno eles estabelecem que o marketing interno é a constatação de que os empregados são consumidores internos. Collins e Payne, eles afirmam que o marketing interno ele é alusivo a todos dentro da empresa, mas diz principalmente respeito à gestão de recursos humanos. Green, Walls e Strach, eles falam que o marketing interno significa a aplicação da filosofia e das práticas de marketing pelos indivíduos, que atendem o cliente externo para que melhores pessoas possíveis possam ser contratadas e mantidas. É aquela velha máxima, né? Você ter pessoas, colaboradores felizes, vai ter clientes felizes. E Joseph afirma que o marketing interno é a aplicação do marketing de gestão de recursos humanos e teorias aliadas, técnicas e princípios para motivar, mobilizar, captar e controlar funcionários em todos os níveis da organização. O desempenho organizacional. Segundo Brito Oliveira, há várias adversidades que repercutem nos estudos de desempenho organizacional. Richard e All, eles falam que o desempenho organizacional ele procura mensurar o êxito das organizações através do alcance de objetivos colocados para distintos públicos de interesse e no decorrer de um determinado intervalo de tempo. Já as Skelter, eles afirmam que qualquer conceituação de desempenho é parcial, o que reflete uma série de possibilidades de medição e interpretações. Honecker ele afirma que o desempenho é o nível de sucesso que aprimora o valor das organizações e seus stakeholders. Forbes e Schlemmer eles falam que há 3 aspectos que conceitualizam o desempenho organizacional: a definição de metas, recursos e processos. Já Venkatran e Ramanujan eles falam que o desempenho organizacional tem 3 aspectos que se complementam: a eficácia organizacional, o aspecto operacional e o aspecto financeiro. Foram criadas 3 hipóteses a partir do nosso referencial teórico. O marketing interno impacta positivamente na orientação para o mercado, o marketing interno impacta no desempenho organizacional e o desempenho organizacional impacta na orientação para o mercado. O método utilizado foi a modelagem de equação estrutural com análise de dados por meio do Smart PLS. Para determinar esse tamanho da amostra, foi usado o GPAL 3.1, que teve como amostra 107 respondentes, mas para ter um modelo mais consolidado, segundo Ringel, Silva e Biddle, a gente utilizou o triplo desse número, né? Então, a amostra ficou em 321 questionários, mas a gente teve 357 respostas ao final. O questionário foi aplicado de forma online, por e-mail e grupos de WhatsApp para funcionários de determinada organização do setor de saneamento básico, que é nosso cenário de interesse, e foram colhidos pelo Google Forms nos meses de abril e maio de 2022. E a escala foi elaborada com 5 pontos, escala de Likert, de discordo totalmente para concordo totalmente. Aqui a gente tem uma visão geral da amostra, né? Gênero, idade, escolaridade, tempo de trabalho e cargo.
o modelo de mensuração da pesquisa. A gente pode ver aqui que a orientação para o mercado e a orientação para o marketing interno tiveram a VE próximo do ideal. Aqui no quadrinho a gente pode ver os valores. E o alfa de Combrecht e a confiabilidade composta já tiveram valores altos. A validação discriminante, a gente utilizou o critério Fornell e Lecker, e as condições do critério foram atendidas, né? Ou seja, os valores das raízes quadradas das variâncias médias são maiores que das correlações entre as variáveis latentes. O modelo estrutural da pesquisa, né? O R quadrado foi considerado grande, né? Acima de 26%. O Q quadrado também foi acima de 0, está ok. O F quadrado também, do Conjunto de Desempenho Organizacional, apenas esse apresentou um valor baixo, que, segundo o nosso valor de referência, teria que ficou entre 0,02 e 0,15. Ficou no valor 0,057. O T de Student e os valores de P foi também ficaram nos valores ok, né? Os valores de T de Student tem que ficar acima de 1,96, todos ficaram, e o valor de P abaixo ou igual a 0,05, todos ficaram com 0. Dessa forma, a gente pode concluir que o modelo estudado, ele evidencia que quanto mais a organização possui práticas de marketing interno, maior orientação para o mercado da empresa, e igualmente, quando a organização implementa práticas de marketing interno, seu desempenho organizacional cresce, e por fim, quanto maior o desempenho organizacional, maior orientação para o mercado da empresa. As organizações que desejam implementar com isso uma orientação para o mercado, eles devem assegurar que os desejos e necessidades dos colaboradores estão satisfeitos, alcançando assim um desempenho organizacional favorável. E as limitações que a gente viu nesse estudo são que a amostra não apresentou as características gerais da população estudada. E, além disso, é um estudo de caso único. Os conteúdos abordados foram abordados de maneira multidimensional. Aqui as referências utilizadas no artigo. E agradecer. Obrigada. Parabéns pela apresentação. Deixa eu colocar aqui esse vídeo de vocês. Obrigada. Agora vocês conseguem nos ver, né? Ó, deu para ver que pensa mais gente. Obrigada, gente, por participar. Parabéns pelo trabalho. Agora a gente vai iniciar a nossa parte de discussão. Eu mostrei aqui uns 8 minutos. Isso para discussão. Então, até as 5h55, eu vou avisando, né? O professor, tem alguma coisa que você quer contribuir antes? Tenho, mas se você quiser comentar o seu primeiro, depois eu fecho. Parabéns pelo trabalho, né? Não é uma área que eu estudo especificamente, né? Mas algumas contribuições que eu percebi que poderia aprimorar o trabalho. Uma delas era sobre análise mesmo, né? Sobre o AVE. Você tinha falado e nos construtos o ideal era meio, né? Para ser, e o aceitável era 0,4, certo? Mas aí eu identifiquei que uma dos AVEs que você encontrou, deixa eu ver se eu consigo mostrar, tinha dado 0,3. Aqui. 0,363, né? Então, teria que dar uma revisada para tentar deixar esse construto melhor, né? Os indicadores. Certo. Aí, a outra coisa que eu havia identificado, né? Que eu acho que eu não tinha entendido tão bem, era sobre a questão da população ser representativa, né? Que você havia falado.
Isso, é porque a amostra, se você pegar os diversos colaboradores da empresa que foi selecionada, a amostra que respondeu o questionário não é tão a cara da empresa. Por exemplo, a empresa é mais gente, mais pessoas terceirizadas, nem tantos terceirizados conseguiram responder à pesquisa, foi mais o pessoal que tem cargo, a idade dos colaboradores também não foi tão próximo do que é a maioria dos colaboradores, então acho que teria talvez que pegar populações específicas e fazer os questionários com esse tipo de população proporcional à quantidade de colaboradores dentro dessa população. Não sei se deu para entender. Entendi. Uma coisa que daria para ver é ver qual que é a influência dessas características que você relatou, por exemplo, o nível do cargo, a idade, se tem carro ou não, para ver se isso acaba afetando os resultados do seu modelo. E aí seria uma forma de você ver se tem peso cada uma dessas características, ou então você também ajustar o peso de cada resposta de cada uma dessa amostra para tentar deixar mais representativas, que são algumas técnicas que daria para fazer sem precisar necessariamente ter uma amostra representativa ou conseguir coletar todos os dados, né, da população. Certo. E aí, a última coisa que eu queria comentar também, para deixar um tempinho para o pessoal participar, era sobre a sua limitação, né? Que sua limitação no estudo tinha algumas limitações que você delimitou como como você definiu a sua metodologia. Definição metodológica eu não vejo como uma limitação de estudo, mas sim os parâmetros que você definiu inicialmente. Então, essa não é uma limitação correta para se colocar de limitação de estudo. Certo. Professor? Tem mais gente aí, né? Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Marcelo Mol Brandão, da Universidade Federal do Espírito Santo. E, Tatiana, esse é um trabalho que eu me sinto mais à vontade para poder comentar. Como eu não vou comentar o meu, né? Então, isso é o que eu posso falar mais. Tatiana, só para poder entender, esse trabalho é o seu trabalho de final de mestrado? A minha tese de mestrado. Ô, professor, se eu puder falar um pouquinho próximo do microfone. Deixa eu chegar para lá. Acho que a Fernanda estava melhor de escutar, não sei. Aqui está melhor? Está me ouvindo melhor? Acho que sim. Deu certo. Melhorou? Acho que sim, pode falar. Então, esse é o trabalho de meio de mestrado, é isso? É qualificação? É o meu trabalho de conclusão de mestrado. Então, você já acabou o mestrado? Já, acabei agora em junho. Eu te perguntei porque para direcionar os meus comentários, tá ok? Então, assim, não tem como refazer. Eu tive alguns questionamentos quando eu estava lendo seu trabalho e na leitura eu não tive resposta, na sua apresentação também não. Estou pensando na publicação do seu trabalho, né? O que eu penso que dá para resolver, né? Eu não entendi a sua H3. De verdade, eu fiquei incomodado com a sua H3 e o seu texto me remete e me leva a pensar realmente, né, nisso, que é o quê? Como que desempenho organizacional impacta na orientação, não o contrário. Porque o normal é a orientação de mercado impactar no desempenho. Então, aí eu fiquei assim, eu falei, beleza, vamos lá, né? Vamos ler para poder eu entender isso aí. Só que o teu texto, né, que justifica a hipótese, ele também corrobora com a minha ideia. Ele corrobora com a relação de orientação de mercado influencia o desempenho. Bom, isso é fácil de você resolver, né? O teu trabalho é fácil, porque a ideia é boa. Se pudesse replicar o trabalho, a ideia é boa. Por que eu falo replicar o trabalho? Porque tem uma pergunta que você vai precisar responder na sua introdução, que é o seguinte: como que eu discuto orientação de mercado em um mercado que não tem concorrência? Esse é um ponto que você vai ter que resolver, né? Por que eu discuto orientação de mercado em um mercado que não tem concorrência? Mas, na verdade, o setor de saneamento tem concorrência, professor. Inclusive, com o novo marco legal, aí que está mesmo concorrido.
Então, isso é o ponto, assim, esse é o ponto principal da sua introdução. Tá? É trazer essa discussão que é o mercado de saneamento, que agora está mudando, tem a nova dinâmica, e que essa dinâmica gera a necessidade das empresas se reposicionarem, e uma dessas possibilidades é ter uma orientação para o mercado. E aí, como é serviço, o endomarketing, né, o marketing interno, é importante como antecedente da orientação de mercado. Essa é uma relação que não é tão comum nos papers. Então, assim, acho que um ponto legal aí. Só que a sua relação de H3 sua, que eu acho que está invertida. Porque, na verdade, a orientação de mercado deveria ficar no meio do seu modelo. Né? Não com variável dependente, é no meio, ela é mediadora. E aí, para fechar, você poderia testar a orientação de mercado como mediadora. Né, como variável mediadora da relação. E aí você teria um trabalho mais robusto. Tá? Mais robusto. Do resto, eu concordo com o que foi comentado sobre o trabalho, em relação a... Não é limitação, é escolha. Okay? Mas, fazendo isso, tem uma maior possibilidade de publicar bem seu trabalho. E aí você vai ter de repente você consiga trabalhar bem, porque você pode tornar a discussão relevante, por estar discutindo saneamento básico, por ter um mercado que está se alterando, a dinâmica, então isso é legal. E um outro ponto é trazer essa relação de marketing interno com orientação de mercado, para essa área de... Parabéns. Parabéns. Fernanda, dá para fazer algum comentário ou só ao final? Oi, desculpa. Só ao final. Tá, porque eu queria comentar alguma coisa depois com Tatiana também ao final, só para me recordar, por favor, Tá Tatiana. certo. Obrigada. O professor José Sasso está querendo falar também. Professor, eu não quero a gente facilitar. Bom dia a todos. Saudar aí a Adriana, Marcelo. Eu estava aí presente, mas infelizmente eu tive que aqui antecipar um pouco. Mas isso que o Marcelo falou é muito pertinente, até porque na banca o professor Áureo fez essa colocação da direção da seta. Mas como é um estudo aí do mestrado profissional, nós gostaríamos de conhecer essa relação. Inclusive, nós rodamos com essa hipótese 3 no sentido contrário. E só para informar vocês, a Tatiana aí, ela fez um esforço tremendo nesse trabalho, principalmente durante a pandemia, e que ela, inclusive, teve um bebê aí durante esse processo. Né? Então, ela é uma pessoa muito dedicada, e essas observações aí que o Marcelo fez, ela está ciente também dentro da colocação. Então, eu peço desculpas aí a vocês do meu modo aí de fazer esses comentários. E agradecer aí a Adriana e o Marcelo, que nós já estivemos aí no SEMEAD remotamente do ano passado. Um abraço a todos. Obrigada pelos comentários, professor. A gente consegue abordar um pouco melhor na discussão geral. Vou agora seguir com o próximo trabalho. Olá, eu sou Renata Silva, mestranda do programa de pós-graduação em Administração de Organizações da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto. Neste momento, eu vou apresentar o trabalho denominado Desenvolvimento de um Modelo de Identidade de Marca para Indicações Geográficas, uma aplicação à IG Matas de Rondônia. Estou aqui representando também os demais autores, Leonardo Barreta, Janaína Giraldi e Marina Lourenção, todos da FEA de Ribeirão Preto. Vou começar explicando, então, o que é uma indicação geográfica, IG, que é uma marca compartilhada e um instrumento de propriedade industrial atribuída a produtos ou serviços únicos de uma determinada região geográfica, que é caracterizada por seus diferenciais e que pode proporcionar uma vantagem competitiva no mercado, o desenvolvimento regional e também o turismo local. No entanto, a concretização destes potenciais tem sido desafiadora para os gestores, o que inclui aí
a criação de uma marca sólida no mercado, que comunique os atributos únicos que o produto possui e que possa apoiar no processo de agregação de valor. Neste sentido, apesar de existirem diversos modelos de identidade de marca, não foram encontrados na literatura modelos voltados para indicações geográficas. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi propor um modelo de identidade de marca para IGs e aplicá-lo à indicação geográfica Matas de Rondônia. Bem, no referencial teórico deste estudo, nós abordamos o conceito de indicação geográfica, procedimentos para sua obtenção, contextualizamos também sobre os registros existentes no Brasil, as diferenciações entre os tipos de IGs e as vantagens que essa proteção intelectual pode proporcionar. Conceituando, então, indicações geográficas, são nomes atribuídos a determinados produtos de uma região específica, que tem o objetivo de distingui-lo de outros concorrentes. As indicações geográficas, então, elas são utilizadas para garantir e comunicar a sua diferenciação qualitativa e pode gerar uma vantagem competitiva para os seus produtos. A IG, então, ela serve como uma proteção legal da marca e proteção do local de origem desse produto, considerando a sua singularidade física, fisiológica e também o saber fazer próprio daquele produto e da região. Além disso, nessa sessão nós trouxemos também conceitos de diversos autores sobre identidade de marca, que seria o conjunto de atributos que comunicam uma promessa aos clientes do que ela pretende fazer e de ser para eles. Ou seja, a identidade de marca é o que os seus gestores querem que ela represente para os seus consumidores. Apresentamos também nessa sessão os modelos e as dimensões já propostos na literatura e identificamos que não foi encontrado um modelo de identidade de marca voltado para indicações geográficas. O método, esse estudo foi exploratório qualitativo e desenvolvido em 3 etapas. A primeira foi uma revisão sistemática da literatura, em que foi possível identificar os elementos que compõem a identidade de marca para vários setores e, assim, propor também as dimensões e os atributos voltados para indicações geográficas. A segunda etapa foi especificamente o desenvolvimento do modelo com as suas dimensões e também os atributos. E, por fim, a terceira etapa foi a aplicação do modelo à indicação geográfica Matas de Rondônia, para que a gente pudesse fazer os ajustes e a verificação inicial da sua validade. Os resultados nós dividimos em 2 tópicos, com a proposição do modelo de identidade para indicações geográficas e a aplicação do modelo para IG Matas de Rondônia. Para desenvolver esse modelo, todos os fatores identificados foram agrupados em 5 dimensões e 13 elementos que nós podemos ver nessa figura aqui. O cerne do modelo está o que nós, autores, denominamos como DNA, pois ele traz elementos que carregam os principais aspectos de uma IG. O produto e sua região originária, com o terroir e o saber fazer. Em seguida, vêm os demais elementos que compõem a identidade da marca, dispostos de uma forma bem organizada e reflexiva. Isso infere que o processo precisa ser contínuo e integrando fatores internos e também externos. Aqui nessa outra figura, nós temos a aplicação para a indicação geográfica Matas de Rondônia. O modelo é demonstrado aqui a partir da relevância de características únicas que essa microrregião possui. Essa IG é a primeira do tipo denominação de origem de café da espécie canéfora sustentável do mundo. Ela está inserida no bioma Amazônia, em que a produção de café é conduzida basicamente por mão de obra de base familiar e tem sido aliada ao desenvolvimento regional com sustentabilidade. Chegamos então à conclusão deste estudo e apresentamos aqui alguns apontamentos que gostaríamos de destacar. Então, por possuírem características únicas atribuídas ao produto a partir de aspectos próprios da microrregião a que pertencem, como o terroir e o saber fazer, as indicações geográficas demandam um próprio modelo de identidade de marca que considere as suas singularidades. O modelo proposto, então, nesse trabalho traz 5 dimensões, como nós vimos nas figuras anteriores. O DNA da marca, elementos da identidade da marca, comunicação da identidade, elementos de entrega da identidade, diferenciando-se, então, de outros modelos, como o de Ackey e demais autores, em alguns aspectos, como os que tornam uma indicação geográfica única e que o modelo proposto compõe o seu DNA.
Vimos que o modelo de identidade de marca para indicação geográfica está localizado na interseção entre marcas corporativas, que corresponde então ao produto da IG, e marca de lugares, uma vez que a IG comunica toda uma rede de associações que o lugar evoca ao próprio produto. Essa complexidade também foi contemplada nesse estudo, por meio da elaboração e aplicação do primeiro modelo de identidade de marca aplicado a indicações geográficas. E esse trabalho também traz algumas contribuições. Destacamos aqui para a pesquisa, esse trabalho traz contribuições teóricas ao ampliar a literatura para a identidade de marcas e para marcas compartilhadas. Já para os gestores, este modelo desenvolvido pode ser aplicado às indicações geográficas brasileiras de diversos produtos, contribuindo para que obtenham uma vantagem competitiva e outros benefícios. Por outro lado, este trabalho possui limitações, que podem ser supridas em estudos futuros. Nós recomendamos, então, que sejam avaliadas a aplicabilidade deste modelo para IGs de serviços, para verificar se há diferenças ou elementos que não estão contemplados aqui em relação às IGs de produtos. Ainda é necessário conduzir estudos validando também a aplicabilidade do modelo em diversas modalidades de IGs. O intuito é que este modelo possa ser aprimorado. Bem, nas referências nós trazemos aqui os principais trabalhos e autores que nós utilizamos nesse estudo e também que nós mostramos aqui nessa apresentação. Este, então, foi um resumo deste estudo que nós apresentamos aqui no SEMEAD, e em nome dos autores Leonardo, Janaína e Marina, agradeço a oportunidade e estamos à disposição para dúvidas e também sugestões. Parabéns aí aos dois grupos, né? Na verdade, os dois trabalhos, eu acabei não falando lá no primeiro, mas parabéns, aí depois a gente vai retomar, né, o assunto, e parabéns aqui essa apresentação de agora. Desculpa, Fernanda, por favor. Sem problemas, eu queria também agradecer a contribuição do pessoal, mas a gente está tentando manter o ritmo para não deixar trabalho sem discussão, né? A gente vai ter mais 8 minutos aqui, então vai ser até às 9h14, a gente vai fazer a discussão. As autoras estão aqui só para identificar. Oi, Fernanda. Eu e a Renata, nós estamos. Beleza, Isso. obrigada. Então, Renata, para... Fazer aqui uma contribuição, né? Claro. É rápido. Oi, gente. Bruno Moura, lá de Pernambuco. Tudo bom? Deixa eu vir para cá para aparecer na câmera. Gente, é coisa rápida. E primeiro, parabenizar pelo trabalho. Vai ser bem rápido mesmo. Adorei a figura. Eu acho que o trabalho que traz essas figuras, essa proposição, é muito bom. Eu acho que o trabalho de vocês tem muito potencial, porque ele é propositivo e ele é generalizante. Então, pode ser replicado, eu concordo até com a conclusão. Eu só tive na verdade, é uma crítica, mas na verdade é um comentário também. Vocês citam o trabalho de Charnatone, eu acho, que não sei se é autor, se é autora. E aí eu fui cascavilhar, né, olhando as conclusões de vocês, e porque eu vi que vocês estavam clássicos e estavam em trabalhos mais recentes. E aí eu encontrei um trabalho que é o caso da Eslovênia, que acho que é Rus e Charnatone, o mesmo autor, de 2017, em que eles fazem muito parecido com o trabalho de vocês, né? Acho que de vocês é até melhor, por causa da figura, inclusive, da elogiando, mas eu acho que pode contribuir para a discussão de vocês, porque no final vocês acabaram trazendo essa tona de que a gente só viu uma empresa aqui que é específica, que tem toda uma relação específica. Eu acho que não, acho que dá para se generalizarem, eu acho que o trabalho de vocês tem muito potencial. E a outra coisa também que eu queria comentar é que vocês trazem também um trabalho, aí eu esqueci o nome do autor, mas está lá que é User Generated, que é desenvolvimento da identidade de marca a partir de usuários que geram conteúdo. E eu acho que também a outra parte que pode ser explorado bastante no trabalho de vocês, assim, nas conclusões, né? Como agenda futura. Porque acho que o trabalho de vocês é tão fechadinho que ele permite vocês ensaiarem, sabe, a agenda futura. Fortifica bastante a discussão. Era só isso para parabenizar, tá bom? Obrigada. Quem contribuiu agora é o Bruno, né? Isso. Que é nosso debatedor sobre ele conseguiu ler também o trabalho a fundo. Eu vou também dar uma contribuição aqui, parabéns pelo trabalho, achei bastante interessante também. Mas uma coisa que eu fiquei assim, querendo saber um pouco mais, né? Porque vocês falam de identificação geográfica, aí eu fiquei pensando, vocês já falaram bem que é diferente de marcas de consumo usuais, né? Mas aí vocês citaram no texto também a parte de país de origem. Mas aí vocês não desenvolveram tanto o que é diferente
e o que é mais parecido para você estar falando país de origem, como identidade de marca, né? E de identidade de marca consumidora, de consumo usual que a gente tem, versus de identificação geográfica. Acho que também seria uma discussão interessante para vocês desenvolverem. Aí outra coisa que eu também acho que daria para desenvolver um pouco melhor é que quando vocês falaram da revisão sistemática da literatura, eu não sei, eu senti que faltou um pouco da apresentação dos resultados dessa revisão e que vocês foram direto para a apresentação do modelo. Mas, claro, eu já imagino que, pela quantidade de páginas, tem uma limitação que, obviamente, não dá para desenvolver muito essa parte dos resultados, mas parabéns pelo trabalho. Professor? Exatamente, a gente teve que tirar o quadro que estavam todos os levantamentos da revisão, né, bibliográfica, e inclusive algumas explicações a mais para conseguir apresentar um resumo mais coerente no que a gente apresentou aqui. Esse trabalho, gente, é o quê? É originário de tese, mestrado, projeto de pesquisa, só para eu ter ideia que pé que está, né? Não vale, não adianta falar as coisas sem saber qual é a realidade. Ele é fruto de uma disciplina do nosso alunos do mestrado. A gente está praticamente terminando o primeiro ano do mestrado. Legal, legal. E qual é o futuro do trabalho? Vocês estão pensando em publicar aonde? Qual área? Marketing? Provavelmente marketing, marcas. Estratégia de marketing. Tá, então o que eu vou falar vai fazer sentido. Vocês estão com a proposição, ok? E me parece que vai ficar difícil juntar a aplicação no modelo e a construção dele. Porque os comentários que foram feitos agora em relação a tinha que desenvolver mais a revisão sistemática, para justificar por que é diferente, o que você traz não é uma aplicação apenas do que já existe, e sim o que você está trazendo, ele tem uma vantagem ou tem uma alternativa de raciocínio em relação às questões de marca que a gente já conhece. Esse é um ponto. Outro ponto, você chama de modelo teórico e comparam com modelos existentes, exemplo, Acker, né, que é bem mais tradicional, são modelos que foram desenvolvidos com escalas e, em geral, aplicados de forma quantitativa. E vocês não trabalham muito bem, não tem nada ali do método de como vocês aplicaram o modelo. Me parece que a aplicação foi muito mais uma etapa de desenvolvimento, por enquanto, desse modelo. Que aí não tem nenhum problema em ser uma marca só, porque, na verdade, é como se fosse quase que uma alternativa à validade nomológica, vamos dizer assim. Mas é uma construção ainda de ideia. É uma construção de ideia. E como construção de ideia, algo que pode dar uma ótima publicação para vocês, ok? Ela tem que ser trabalhada nesse sentido. Eu acho que eu não chamaria de modelo teórico, eu chamaria ainda de um esquema, de uma proposição, certo? Por quê? Porque para modelo teórico, da forma mais tradicional, falta setinha, falta escala, falta variável. Então, assim, eu acho que me parece que está um ponto antes. Isso não tira o mérito do trabalho. Tá? Eu estou comentando muito mais o posicionamento de vocês para o trabalho. Quando você for pensar em publicar na nossa área, nessa área de marketing que é chato do ponto de vista metodológico. Tá? E aí vocês podem se posicionar muito mais como um artigo e não como projeto. As etapas que vocês colocam ali tem cara de projeto de pesquisa. Revisão sistemática, em geral, não é colocada como uma etapa de método. Agora, ela é necessária para você construir o trabalho, construir o modelo. Então, eu chegaria um passo antes e falaria, estou propondo um esquema teórico, explicaria com cuidado esse processo, e aí eu pensaria se eu tenho espaço ou não para colocar uma aplicação de um caso.
Se eu não tivesse esse espaço, eu faria um outro trabalho, agora evoluindo um pouco mais o meu esquema, e de repente tentaria já passar para mais casos, e faria um trabalho mais aplicado. Se ficou claro para vocês? É muito mais uma questão de posicionamento do trabalho para a publicação. Parabéns pela ideia. Obrigada, professor. É muito importante para a gente esse tipo de discussão, né? Porque, por exemplo, eu pretendo avançar principalmente nessa área de indicação geográfica, né? Que eu trabalho na Embrapa, como na área de comunicação e marketing, e eu pretendo avançar nessa questão de indicação geográfica, especificamente até lá na região amazônica. E uma dúvida, para o avanço disso em termos de aplicação e de um modelo, você acha que tem que ser aplicada uma etapa quantitativa no processo para a criação dessas escalas e validação? Olha só, Renata, sabe o problema? Assim, tradicionalmente, modelos teóricos são modelos de teste quantitativo. Né? É bem complicado, são paradigmas diferentes, perspectivas diferentes, uma visão qualitativa. Assim, eu estou falando isso sem ter entendido muito bem qual foi o método que vocês usaram, né? Ou a estratégia qualitativa para poder aplicar, porque não tem escrito no trabalho, certo? Agora, em geral, modelos teóricos são modelos que têm claramente, né, eles têm uma relação entre variáveis, você tem escalas ou proxies para poder medir, e você testa hipóteses de relação com base numa amostra. Quando não é isso, você vai ter, na verdade, um esquema, né? Vai ser uma outra coisa, uma estratégia, um processo para poder avaliar. Que aí você vai com a linha mais interpretativa, mais qualitativa, né? Porque senão o trabalho, e não tem nenhum problema nisso, né? Mas ele fica com mais cara de consultoria que de artigo científico. Não vejo nenhum problema nisso. É só uma questão de posicionamento, o que você quer com ele, né? Um livro seria excelente, mas artigo é chato, né? O pessoal de marketing, né, é chato. Então, eu estou com olhar de editor, olhar de revisor. Se bate na minha mão, eu responderia para você, né, essas coisas que eu estou falando. Tá? É mais essa ideia. Então, sim, eu acho que teria que ser quantitativo. Ainda mais que sua base, né, ela é de modelos quantitativos, então, imagino que tenha como testá-lo. Posso fazer uma observação, Fernanda, ou não cabe? Bom, é melhor. Vamos deixar essas observações que a discussão é legal. Vamos para o próximo É que eu queria fazer algum comentário muito rápido mesmo, prometo. Não vou me perder aqui, só para aproveitar a fala do professor Marcelo. Desculpa, eu só queria comentar o seguinte, quando comenta assim, olha, será que isso é uma consultoria? Dependendo do que os grupos, né, de pesquisadores tiver aí de resultados, independente da produção deste trabalho especificamente. Acho que aí existem caminhos a se seguir também para a proposição de artigos. Um que seriam os trabalhos de caráter prático, né, que são os relatórios técnicos, que hoje tem também espaço de publicação, dependendo do curso que vocês tiverem. Então, eu quando for fazer minhas observações gerais, eu vou voltar um pouquinho e falar, olha, o que é que vocês têm de material, que às vezes dá mais do que uma produção. Uma dizendo mais num sentido de diagnóstico de uma situação organizacional, que pode ser uma oportunidade, e você apontar um caminho, que vai mais na linha dos relatos técnicos também, como eu falei, que é um tipo de produção hoje acadêmica também. E do outro lado seria essa parte mais de os trabalhos de caráter, que o outro é científico, mas para revistas científicas voltadas para artigos da natureza que a gente está debatendo nesta sessão. Mas, no final, eu retomo a temática com vocês, tá bom? Obrigada, Fernanda, e desculpa. Pode puxar minha orelha. Contribuições são sempre boas, né? Vou compartilhar agora o próximo trabalho. Jade, e eu vou apresentar o trabalho de cliente a fã. Olá, meu nome é Jade, e eu vou apresentar o trabalho de cliente a fã, como o ambiente de loja online converte um comprador em porta-voz da marca. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, em parceria com o professor Marcelo Mal Brandão, Milton Henrique do Couto Neto
e Arthur França Sarcinelli. Bom, qual é a relevância do estudo? De acordo com os dados apresentados, as pesquisas reforçam que houve um crescimento expressivo no comércio eletrônico global entre 2012 e 2017. As pesquisas também apontam que no Brasil, em 2021, houve um aumento de 48,41% no faturamento do e-commerce em comparação a 2020. Com isso, além da preocupação com a marca, o ponto comercial, o mix de produtos e diversos fatores que recaem sobre o empresário, estes agora ganham preocupação extra com o site do negócio, local onde as vendas online serão concluídas. Farias postula que o ambiente de loja é a vitrine responsável pela primeira impressão do consumidor, e se bem construída, pode ser um poderoso instrumento para criar diferencial competitivo e agregar ainda mais valor ao produto. Dessa maneira, surge o questionamento: quais são os atributos que mais convertem em vendas quando se trata de um ambiente de loja online? Este trabalho foi inspirado no estudo de Blair, Harmely e Palmatier, que discutiu a importância de elementos verbais, elementos visuais e a combinação de ambos na experiência do consumidor, e no quanto isso impacta na decisão de compra. O presente estudo visa responder à questão de pesquisa testando como as experiências do consumidor online, suas percepções sobre satisfação e intenção de compra, impulsionam o boca a boca online positivo, fazendo com que este consumidor seja impactado, se transformando em um agente disseminador e porta-voz da marca. Entretanto, o ambiente online apresenta riscos que são próprios do ambiente, como, por exemplo, a insegurança com a operação e insegurança quanto ao próprio produto, uma vez que a compra pela internet não permite a experimentação prévia. Então, propusemos a moderação da relação entre satisfação e intenção de compra pela moderadora de fatores que afetam a incerteza. E estes são os construtos que fazem parte do modelo. Experiência online do consumidor, que é composta pelas variáveis de entretenimento, informatividade, apelo sensorial e presença social, a satisfação, intenção de compra, moderadora de fatores de incerteza e o boca a boca online positivo. E aqui eles já apresentados dentro do modelo proposto. As hipóteses são de que a dimensão de experiência online do consumidor afeta positivamente na satisfação, a satisfação exerce efeito positivo na intenção de compra, os fatores de incerteza têm efeito moderador na relação entre satisfação e intenção de compra. A satisfação tem influência significativa no boca a boca online positivo e a intenção de compra tem influência positiva no boca a boca online positivo. Esse estudo utilizou uma abordagem quantitativa e a coleta de dados se deu por meio de um survey online via Google Forms, composta por 44 itens que foram medidos em escala Likert de 7 pontos, variando de discordo totalmente a concordo totalmente. A amostra do tipo não probabilística e o universo da pesquisa foram clientes de papelaria que fizeram compras nessa categoria de produto nos últimos 12 meses. Os programas utilizados foram o Smart PLS, Process e o Excel, e fizemos a modelagem de equações estruturais. Seguindo para a discussão dos resultados, vamos começar com o perfil da amostra. A coleta de dados totalizou 487 respostas. No entanto, após a pergunta de barreira, obtivemos um total de 232 respostas válidas. A amostra final é caracterizada, então, por possuir idade entre 12 e 57 anos, sendo majoritariamente mulheres, com rendimento mensal entre 1 e 3 salários mínimos e ensino superior completo. Com relação ao uso de internet, os indivíduos passam a maior parte do seu tempo online em redes sociais, sendo a maior delas o Instagram. Mais da metade dos respondentes compraram pelo menos uma vez em sites de papelaria nos últimos 12 meses, sendo esses estabelecimentos, em sua maioria, de pequenos varejistas. Seguindo, nessa tabela, a gente mostra os resultados do modelo de mensuração. E, como podemos observar, os resultados estão de acordo com os valores esperados de consistência interna e validade convergente dentro da literatura, e os demais testes serão apresentados a seguir. A análise da moderadora foi realizada pelo Process com 5.000 subamostras. Os resultados apontam que a satisfação como preditora da intenção de compra está condicionada aos valores de fatores de incerteza. A seguir, o modelo proposto com os resultados de R², P-valor e F². A análise do modelo indica que todas as relações propostas são significativas ao nível de confiança de 95% e o impacto relativo das variáveis preditoras é alto. A experiência do consumidor impacta direta e positivamente na satisfação do cliente, ou seja, maiores níveis de informatividade, entretenimento, presença social e apelo sensorial na experiência de compra online de fato impactam fortemente o grau de satisfação do consumidor. Os resultados apontaram também
que a satisfação possui uma influência significante positiva tanto na intenção de compra quanto no boca a boca online positivo. E quanto ao impacto do grau de incerteza da compra nas atitudes do consumidor, a combinação entre tipo de produto e confiança na marca estão diretamente relacionadas com o aumento da intenção de compra do cliente, ao passo que a intenção de compra interfere direta e positivamente na vontade de realizar o boca a boca online positivo. Para concluir, as variáveis que compõem a dimensão de experiência do consumidor revelaram valores significativos, o que significa dizer que um ambiente de loja online que se preocupa em proporcionar uma navegação agradável e divertida ao consumidor, trazendo uso de elementos sociais no site e principalmente utilizando recursos que ativem o sentido do cliente, aumenta exponencialmente a satisfação desse consumidor. O estudo também comprova que a satisfação apresenta relação positiva com a intenção de compra, o que significa dizer que a intenção de compra tende a aumentar se o consumidor se sente satisfeito com a navegação no site. Os fatores de incerteza agiram com efeito moderador na relação de satisfação e intenção de compra, o que significa dizer que, quanto maior a incerteza no momento da compra, maior o impacto da satisfação na intenção de compra. E quanto menor a incerteza, menor o impacto da satisfação na intenção de compra. Por fim, os resultados apresentados constataram que a intenção de compra e percepção de satisfação apresentaram influência no boca a boca online positivo, sendo a intenção de compra a variável mais influente e relevante. Para a aplicação gerencial, essa pesquisa demonstra que a utilização de recursos que aumentam a experiência do consumidor online durante a navegação em site e papelaria tem efeito preditivo na percepção de satisfação, intenção de compra e boca a boca online positivo, além de mitigar os fatores de incerteza. Faz-se necessário, então, na construção de um site cativante, a utilização de atributos que eliciem a diversão, a apresentação de informações sobre o produto anunciado e que apele aos sentidos e elementos sociais. Um consumidor satisfeito é um consumidor inclinado a realizar a compra. Vale ressaltar que nenhuma das hipóteses propostas foi derrubada e o modelo foi comprovado. Como ideia para os estudos futuros, sugere-se a pesquisa deste modelo em outros tipos de produtos e serviços e continuar a investigação no entendimento sobre o efeito condicionante do tipo de bem, o risco percebido e a busca de informação online nas relações principais do modelo testado. Obrigada pela atenção. Legal, bacana, parabéns também para vocês. Já que o Marcelo não vai, vou aproveitar, tá? Vou aproveitar a vez aí para falar. Primeiro, parabéns, eu descobri agora que foi um TCC, já, parabéns de verdade, assim, de verdade, eu fiquei impressionado, parabéns também, só por orientar. Eu, na verdade, tenho 3 sugestões, uma é muito mais uma questão de assertividade do termo. O título do trabalho é de cliente para fã. E aí, pensando não só em publicação, mas principalmente em desenvolvimento, que você seguir essa linha de raciocínio para mestrado, pesquisas futuras, eu evitaria utilizar esse termo. Por quê? Porque o construto de fã, seja ele em qualquer segmento, pesquisa quanto ou quali, o fã é um cliente, um consumidor, na verdade, participativo. E a pesquisa de vocês não mede participação. Certo? E aí participação pode ser engajamento, e pode ser, inclusive, participação negativa, e no caso sexual é positiva. E aí, qual a sugestão? É tirar o fã, e acho que vocês poderiam ter 2 conceitos, que, para mim, estão no trabalho de vocês, pode ser explorado, e até pode até se submeter à primeira versão agora e já ficar esperando para ir, que é lealdade à marca e amor à marca. Onde amor à marca é o boca a boca positivo, porque é quando ele assume, eu gosto dessa marca, inclusive, vou fazer um boca a boca positivo. Lealdade é aquele que ainda não chegou no boca a boca, mas ele é leal à marca, ele assume que está nela, e as hipóteses de vocês vão para essas duas. E eu acho que não sei se é Batra ou se é a Rúvia, Batra Herol, que faz exatamente esse degradê. E a Brand Law só é alcançado depois da lealdade. Então, eu acho que ajuda muito. E uma terceira coisa, terceiro ponto é que aí foi exatamente a consideração final na agenda futura, que eu fiquei com isso, sim, veio muito mais na apresentação do que na leitura, que é, me parece que essa questão da navegabilidade, né, dos sites e tudo mais de estimular, eu acho que, mais ou menos, não sei se vocês vão seguir nessa linha, de tentar ver, talvez, empresas que empregaram
técnicas de UX, a questão de vocês, a contribuição de vocês para gestores. Porque hoje em dia a gente vê muito o crescimento do mercado de UX de trabalho e as empresas que investem nisso. E será que os clientes eles têm esse retorno a partir do UX? Eu acho que sim, né? Enfim, mas é uma coisa que eu acho que é um campo, inclusive, mais ou menos uma pauta quente assim, para... Está te dando todas as ideias do projeto que você vai mandar para o mestrado. Exatamente. Deu uma ideia legal do ponto de vista de título e de posicionamento do trabalho, esse trabalho, a publicação, certo? E te deu 3 caminhos de continuidade dessa ideia que você está desenvolvendo para poder submeter a possibilidade de mestrado. Perfeito. Cola e depois. Obrigado. De nada, parabéns. Feliz. Então, novamente, parabéns, a gente conseguiu conversar um pouco com o trabalho antes que ela está presencialmente aqui, para quem está online, para saber, né, tá a aluna aqui. Um pouquinho que a gente conversou antes, né? Era sobre, uma delas era a questão por que papelaria. E a outra é porque uma coisa que eu fiquei pensando que talvez influenciaria no seu modelo era a questão de compra, se é mais hedônica ou se ela é mais funcional. Sim. E talvez isso também ia estar influenciando o tipo de avaliação, de interação que ia ter, né? Sim. Falar que essa foi a discussão durante a atividade que a gente teve. Eu pensei isso também, mas eu pensei isso também, de ser papelaria, mas eu achei que, como eu disse, como está tão redondinho o trabalho, a gente às vezes... pelo contrário, para mim foi uma surpresa o trabalho chegar nisso de papelaria. Se nossa, papelaria tem isso. Mas eu conversei com vocês. Ela precisa posicionar melhor no trabalho, mas tem uma explicação do que é. É claramente mais hedônico, mas... Bom dia, online. Então, a escolha do tema de papelaria foi, na época, eu abri uma empresa de papelaria, um e-commerce de papelaria, então eu queria estudar essas questões. Eu estava falando com a Fernanda Messias, que inclusive foi curioso ela ter levantado essa questão do hedônico codificado, porque era um tema que a gente ia escrever, né, professor? Antes de virar esse tema, era algo que a gente ia escrever sobre atributos hedônicos codificados, mas aí quando surgiu a minha empresa, eu acabei decidindo tomar esse foco para implementar, enfim, né, trazer para não só para mim, para outros empresários que eu também conheço que têm, então achei que seria interessante. Agora, só comentando, já, você esqueceu agora que a sua venda para mim. Que, na verdade, essa ideia de papelarias pequenas, né, ela se contrapõe a Calunga e outros, porque são hedônicos, são compras hedônicas. A ideia de comprar a caneta mais bonitinha, de comprar o papel com cheirinho, é essa coisa aqui, né, dessa relação prazerosa com caneta e papel, né, e outras coisas mais do escritório ou do estudo, que em geral está por trás desses negócios, né, online de papelarias, né, diferentes dos grandes players do mercado. Então, tem a caracterização aí já hedônica do serviço, que faz sentido com a discussão. A questão é como posicionar o trabalho para isso, né? Porque está falando que ela não mediu isso. Mas ela não mediu, então, assim, vai ser uma fala dela só. Ela não tem uma mensuração para falar, estou falando do mercado que é caracterizado por uma relação hedônica. Mas será que isso pode ficar, já que não foi medido? Nas considerações finais, exatamente, tanto até como exatamente. Então, assim, apesar de não ter sido explorado aqui a questão do hedônico do utilitário, no setor especificamente, por como o conceito de brand love trata disso, a gente vislumbra que seria interessante rodar de novo, ampliar. Mais um caminho. Exatamente, é uma ponta solta, que aí a pessoa que ficou exatamente com essa leitura da Fernanda, mas por que não? Por que não? Não, entendi, por que não? Porque eles não fizeram, mas eles querem fazer. Outra coisa que eu acabei lembrando de pegar para tornar o brand love, de questões de papelaria pequena, como eu falei, eu também gosto. Eu estou seguindo bastante Instagram, então tem outras variáveis que dá para avaliar, não só na ambiente de loja, mas você forma uma comunidade dentro dessa marca pequena. A questão do engajamento que ele colocou, por isso que eu falei que a questão caminho sobre esse caminho, né? Porque esse modelo cabe, tanto como moderadora, parece que o modelo vai ser moderadora, mas a função do engajamento. A função do engajamento da comunidade na rede social
com certeza cabe aí como uma variável E até talvez se que já chega identificar. no fã, porque aí você entra na comunidade de marca, eles são consumidores, eles conversam, eles dão dicas, mas aí também, mas eles não são fãs, porque eles caras pessoas que, por exemplo, só consomem isso, só querem isso, então assim, aí é o conceito até de fazer comunidade de marca, branding community e brandon, fandoms de marcas, que normalmente são marcas maiores e idealizadas, porque aí tem isso, né? Mas enfim, também teve aí, você conseguiu fazer um símbolozinho ali que fica faltando assim, para onde você vai. Isso é muito bom, gostei de verdade. Obrigada. Tchau, gente. Faltou online em cada comentário, ainda tem que uma pergunta, como comentário. Acho que não, então vamos seguir aqui o próximo. Sou estudante da... Olá, eu me chamo Janaína Souto Leal, sou estudante da Universidade Federal da Paraíba e venho apresentar este trabalho produzido por mim, pela Natália Lima Diniz Pinto Brandão, do Centro Universitário de João Pessoa, pelo Vandenberg Alves Brandão, o Alisson Clepson de Medeiros Silva e Laura Maria Aguiar Costa, também estudantes da Universidade Federal da Paraíba. O artigo tem como título Baixei o app e a experiência mobile dos consumidores no segmento varejista. Já na introdução, procuramos dar a tônica desse trabalho, enfatizando as 3 áreas que serão abordadas nele. Primeiramente, o mobile marketing, que surge como uma ferramenta relevante no uso de dispositivos móveis, entre eles o smartphone, na entrega de conteúdos e ações de interatividade, isoladas ou em campanhas de marketing. Em seguida, o e-commerce, ou comércio eletrônico, como é conhecido no Brasil, que usa da internet e dos dispositivos móveis para a realização de negócios. E, por fim, o varejo online, onde nós iremos procurar mostrar como o mobile marketing e o e-commerce têm atuado dentro desse ambiente de negócios. Então, partindo desse princípio, surge o nosso problema de pesquisa. Como os consumidores do segmento varejista têm avaliado suas experiências com mobile commerce? A partir daí, produzimos o nosso referencial teórico, se preocupando em dividi-lo, enfatizando as 3 áreas que foram mencionadas na introdução: mobile marketing, e-commerce e varejo online, com publicações, em sua maioria, a partir do ano de 2017, ou seja, dos últimos 5 anos. Metodologicamente, o trabalho vem com uma abordagem qualitativa, cujo instrumento de coleta de dados foi o da observação não participante, e o tipo de pesquisa exploratório-descritiva com o método de análise, a análise de conteúdo. Sobre a técnica de análise de dados, utilizamos essa observação não participante nos aplicativos das 3 maiores empresas varejistas que atuam no Brasil: Casas Bahia, Lojas Americanas e Magalu. Sendo considerado, então, essas 3 grandes empresas varejistas o nosso locus da pesquisa. Então, para isso, nós utilizamos dessa observação não participante para analisar os comentários deixados nos aplicativos dessas 3 grandes empresas por consumidores que efetuaram ou tentaram efetuar compras nos aplicativos dessas grandes redes. Então, após a análise desses comentários, nós dividimos os nossos resultados em 4 categorias a posteriori, sendo elas frete e valores, funcionalidade do app, prazo de entrega e rastreamento de pedidos e suporte e atendimento no app. Sobre os resultados. Da primeira loja, Casas Bahia, verificamos que, na categoria frete e valores, o valor cobrado para a realização de entrega é superior ao do produto, o que acaba ocasionando um grande abandono de produtos no app, em razão dos custos elevados do frete. É aquilo que a gente chama de abandono no carrinho, onde a compra não é concluída.
acerca da categoria funcionalidades do app, o aplicativo ele é visto como acessível, simples e rápido, com uma facilidade de navegação. Sobre o suporte e atendimento no app, foram percebidos pelos consumidores um cumprimento no prazo de entrega, porém, em alguns casos, o pedido acaba não chegando à residência do consumidor, o que traz eventuais situações em que não há pontualidade no prazo da entrega e que os clientes também não conseguem rastrear os seus pedidos. Acerca da última categoria, prazo de entrega e rastreamento de pedidos. Os clientes destacaram falta de respostas no suporte do aplicativo e atraso no atendimento ao cliente. Com relação a lojas americanas e a categoria frete e valores. Também foram destacados pelos consumidores o custo elevado do frete, muitas vezes com um valor maior que o do item procurado, o que acaba ocasionando na desistência no ato da compra em decorrência do valor alto do frete. Ainda foram destacados relatos de ausência de promoções com frete grátis. A categoria funcionalidade do app, assim como das Casas Bahia, destaca a acessibilidade simples e rápida e a facilidade na navegação. Já o suporte e atendimento no app, também semelhante às Casas Bahia, foram encontrados descumprimento do prazo de entrega dos produtos, ocorrências nas quais o produto não chega à residência do cliente e também foram relatados a ausência do código de rastreamento dos pedidos. Na última categoria, prazo de entrega e rastreamento de pedidos nas lojas americanas, os clientes relataram uma carência de suporte efetivo na resolução de problemas e demora no atendimento ao cliente. E, por fim, na última rede varejista analisada, a Magalu, com relação ao frete e valores, também seguiu o mesmo padrão das outras lojas analisadas, valor elevado do frete, muitas vezes sendo maior do que o valor do produto pesquisado, a abstenção de compra do produto desejado em consequência desse alto valor do frete e também escassez de incentivos de frete grátis no app. Sobre a funcionalidade, assim como as demais, foram destacadas a ótima navegabilidade, agilidade em fechamento de compras e facilidade do manuseio do aplicativo. Sobre suporte e atendimento, foram verificados o descumprimento do tempo estipulado da entrega e erros no rastreamento do pedido. E para encerrar, o prazo de entrega e rastreamento de pedidos, assim como as demais, foi visto que há uma escassez de cumprimento da resolução de problemas do suporte do app e atendimento pós-venda de forma insatisfatória. Logo, em termos de conclusão, foi percebido que, pelo olhar dos clientes, dos comentários que eles deixaram, que os varejistas avaliados, em sua maioria, ainda apontam valores elevados quanto aos custos de frete dos produtos, um não cumprimento dos prazos de entrega e ainda não mantém uma relação eficaz e efetiva com os consumidores, sendo destacado positivamente apenas a questão de navegabilidade e manuseio dos aplicativos. No mais é isso. Agradecemos a atenção e ficamos à disposição das colocações. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Para saber aqui, acho que os autores estão online. Só se identifiquem, por gentileza. Parabéns também para o último grupo aí, né? De toda forma, dá uma palavrinha. Bom dia a todos. Eu sou a Janaína, uma das autoras do trabalho. A outra autora encontra-se em sala, a Laura Aguiar. Uma está presencial e a outra está aqui, online. Estamos garantindo a nossa participação pelas duas modalidades. Nós, a maioria dos autores estão vinculados à Universidade Federal da Paraíba, com exceção da primeira autora, a Natália. Ela concluiu a sua graduação no Centro Universitário de João Pessoa.
Unip. Então, foi um trabalho em parceria nesse sentido. Legal. Aí o trabalho foi de TCC? Isso. Foi um trabalho de TCC da primeira autora, Natália Lima, e como ela queria, né, ela desejava, sabia do potencial do trabalho, da temática, ela desejava trazer um maior aprofundamento, ela procurou a nossa ajuda, e nós começamos a desenvolver um pouco, incluir algumas, né, algumas melhorias, e tendo cuidado de não, vamos dizer assim, ferir tanto a obra dela, né? Mas a nossa intenção, obviamente, sabendo que é um trabalho bem embrionário de conclusão de curso, é realmente ouvir as contribuições de vocês, porque o nosso intuito é melhorá-lo e sim publicar numa revista, de modo que ele possa, quem sabe, até também servir de inspiração para outras pessoas. Legal. É muito interessante trazer essa parte do mobile commerce, né? Porque é muito mais, falou muito mais do ambiente da loja do desktop, né? Então, é uma contribuição que acho que dá para desenvolver mais, né? Mas, assim, durante a leitura, uma das coisas que eu sempre ficava meio que questionando, tipo, o quanto que eles estão avaliando realmente a parte do mobile e quanto que dá para diferenciar, sabe? É uma das coisas que eu não consegui ficar tão claro na minha mente. Aí, sobre a parte da metodologia, sabendo que a TCC agora já faz um pouco mais sentido, né? Mas quando eu estudo qualitativo, você sempre tem que justificar o porquê que você pegou aquele recorte, o tanto de pessoas, como que foi feito o método de coleta. Então, a minha pergunta é, por que foi o período que vocês escolheram coletar os dados? E você falou que era observação não participante, né? Então, vocês foram coletando os dados durante esse período através, sei lá, de um bot, ou foi manualmente, ou pegou, tipo, a partir desse ponto que eu tenho acesso até tal data. Então, eu vou ver todas as datas que eu tenho acesso. Aí não é tão observação participante, né? Tá. Sobre o período, sendo bem honesta, ela estava fazendo o TCC dela, ela precisava concluir o curso, e o período foi o período que ela estava produzindo o trabalho, né? Então, se delimitou um prazo para isso, e foi feito de uma via bem manual mesmo, né? Ela baixou todos os comentários que tinha nos aplicativos, e no planilha de Excel ela foi pontuando as principais palavras que saíam dentro de um processo de análise de conteúdo, não vamos dizer assim, tão aprofundado como é o de Bardhan. Então, a gente partiu para um processo um pouco mais flexível, se é que eu posso usar essa palavra, de Flick, e ela foi fazendo toda essa análise, né, categórica. Ela percebeu quais eram os temas mais abordados dentro dos comentários no uso do aplicativo, e a partir daí começou a fazer o processo analítico. Então, eu acho que essa parte de como foi coletado tem que estar descrito um pouco melhor. Ok. Da parte do período, talvez, então, já que não tem essa justificativa por que foi aquele período, falar, tipo, não foi um período que tinha ações promocionais relevantes, tipo... Não, mas desculpa, eu acho que tem descrito, sim, essa parte do período. Desculpa. Talvez não com o detalhe, né, que, pronto, fique tão explícito, mas acho que foi dito que, por conta da finalização da pesquisa, da operacionalização da pesquisa, foi decidida aquela data. Tá, desculpa, acabei perdendo aqui, desculpa. Eu queria fazer uma sugestão, até complementando a fala da Fernanda, que, na verdade, eu tive a resposta que a Fernanda perguntou, eu consegui, mas acho talvez porque eu estou acostumado a fazer exatamente esse tipo de pesquisa. Eu quero fazer uma sugestão, Jana, que é o seguinte, tem um artigo na BAR, do professor André de Souza Leão, que parecido, mas ele faz com comentários do YouTube, em vez de ser comentários em
em aplicativos. E aí ele nomeou, acho que foi de análise de conteúdo interpretativa. E ele sai um pouquinho de Bardan, que ele precisa ter a diagramação de Bardan, que Bardan faz as etapas, ela é mais flexível e já faz com dado interativo, certo? Já faz como resposta, aquela resposta que não precisa ter resposta entre elas. Então, eu vou lá e posto, quem comenta no YouTube, raramente vai lá responder o outro comentário. Comenta e deixa lá. Então, ajuda vocês a fortificar, né, e dizer que já vem sendo utilizado. E aí eu queria aproveitar para fazer um comentário que eu já vejo, estou vendo pelo outro lado. Eu já acho que esse trabalho de vocês, ele tem uma característica que é, já para botar nas contribuições do trabalho, eu não me lembro de trabalhos normalmente eles fazem nas redes sociais, no YouTube, no Twitter, Facebook. Então, vai fazer esse tipo de análise de conteúdo, vai nas redes sociais. E é o caso de vocês foram na plataforma dos aplicativos. Então, acho que, pelo contrário, já acho que claro que ocorre que impede de ser mais interacional, mas, por outro lado, é uma resposta direta, são consumidores. Então, já acho que é uma grande novidade que vocês estão fazendo, até anotei aqui. E só para aproveitar, já que eu já estou em pé, eu queria fazer uma sugestão, eu não sei se ela tem fôlego, se vocês têm fôlego, de fazer esse trabalho, replicar esse trabalho para o Shopee e para como é o nome da outra? Enfim, as três maiores chinesas. Porque eu acho que vocês têm um trabalho que está pronto do Brasil, certo? Eu acho que esse trabalho, inclusive, vocês poderiam, se quisessem, localizar na CCP, tem muita coisa, estou para manga, falem comigo que a gente conversa. E acho que dá para, a partir desse trabalho, criar outras camadas, para fazer um outro, comparando com a China. Como é que os brasileiros estão? Porque, assim, eu acho que tem muito pano para manga nisso. Então, assim, a questão metodológica eu acho que está fraca, porque é um TCC, mas, assim, eu acho que é tão fácil de resolver no sentido de... Tem coisa, é só chegar e fazer, eita, fiz dessa forma, não foi seguindo o manual metodológico, mas está tão parecido, sabe? Então, a posteriori a gente adapta. Então, tira o que não tiver, realmente não seguiu o modelo, os critérios de qualidade, mas o que seguiu, encaixa. Eu acho que dá muita coisa, assim, experiência de consumidor, muita coisa assim. Eu anotei aqui, tá abrindo essa lata toda aqui, depois eu mando para do lado. E é muita coisa. Então, assim, parabéns, de verdade, assim, gostei muito. Obrigada. É muito bom essas contribuições, porque como eu não tenho tanta conhecimento nessa parte de estudos, essa parte qualitativa, principalmente com o Bardan, eu já ia falar, vocês podiam colocar no Indamutec para dar uma análise quantitativa, mas aí é toda... Eu estava já pensando como é que eu vou fazer categorizar e fazer regressão por... Fazer plano, não tem coisa que os façam quantitativa. Eu vou fazer um negócio da forma, ela tem que terminar. É verdade. Fazer os coisas dela, dicotomias que podem ser relacionadas com a malogite. Olha a cabeça do outro. Eu acho que eu tenho os 2 DCCs, o que eu apresentei aqui no seminário era um DCC de análise de conteúdo, foram 6.000 postagens no Instagram, e aí depois que ficou pronto, o resultado permitia eu passar uma análise crítica, que foi a análise de discurso kantiana. Então, foi a mesma coisa, tipo, eu orientei eles com Flick, com manual, eles fizeram, ficou assim, aí só que aí eu peguei e fiz. Eu posso parar aqui? Posso entregar e não, o resultado está tudo certo. Mas eu posso, a partir disso aqui, fazer outra coisa. Então, assim, a gente segue. A ideia dos trabalhos, eu gosto de pegar TCC por causa disso, porque às vezes sai redondinho assim, parabéns. Aí normalmente a gente sai do trabalho bruto, aí não diamante, assim, aí lá vai a gente e... Coloca o melhor certo, né? A gente faz um negócio também. É bom porque, tipo, é rapidinho. Pois é. Enfim, contribuições metodológicas, fez outras análises, que aí, às vezes, não tem tanto gasto da aluna, da leitura mais qualitativa, mas... Pois é. Professor... Eu eu tenho que fazer comentário. Nesse trabalho está bem dentro da perspectiva qualitativa, acho que o Bruno, você e depois o Bruno conseguiram dar as contribuições do pessoal. Acho que eu queria mesmo a oferecer. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Agora a gente abre para todas as perguntas que a gente não conseguiu abordar, a parte mais geral da sessão. Professor, se você quiser falar um comentário geral sobre os trabalhos. A professora Adriana quer falar, né? Professora Adriana. Oi, o som está tão baixinho agora, vocês estão me ouvindo? Estamos. Gente, muito bacana, uma sessão variada. O que eu notei aqui este semestre, que este ano no SEMEAD,
e isso é positivo, né? A gente começando a se envolver bastante com as temáticas contemporâneas na área de varejo e de serviços de modo geral, e abordando as temáticas que vão envolver aí a questão da omnicanalidade, nem que a gente esteja analisando, às vezes, um canal específico dentro dessa multiplicidade de plataformas para integração e interação com o cliente. Então, não sei se está dando para me acompanhar. Assim. Em relação aos trabalhos, eu faria um comentário pensando nos meus desafios quando eu vou publicar. Então, eu estou tentando me vestir na mesma roupa, né, de todos nós aqui que estamos fazendo pesquisa e buscando divulgar pesquisa, porque a pesquisa não é para gaveta, não, né? Para aumentar os saberes das outras pessoas com as quais a gente também convive, das empresas. Então, o primeiro aspecto aqui que eu vou comentar, e aí professores, todo mundo aqui, por favor, podem fazer suas ponderações acerca disso. Está dando para me ouvir bem ou não? Sim. Então, em relação à própria estruturação do formato dos artigos para a próxima etapa. Então, se eu quero publicar aspectos que facilitariam a compreensão de quem está lendo e não tem a oportunidade de debater com os autores. Então, o primeiro ponto que eu vou comentar com vocês, aí cada um vai fazer a sua reflexão, né? O quanto o título explicita o que de fato vai ser entregue. Porque notei alguns títulos mais focados e títulos um tanto gerais. E se tratando de trabalhos que são focados, pegam 3 empresas, então não é todo o varejo, não são todos os aplicativos, mas existe sim no título elementos que são ganchos interessantes para a gente ficar estimulado a ler. Mas eu pensaria em fazer essa reflexão. O quanto o título avisa para o leitor aquilo que ele vai encontrar, né? Para facilitar, alinhar a expectativa justamente de quem está lendo. Pensando na parte final, que são ou conclusões ou considerações finais, dentro do próprio formato do CMEAD, tem lá contribuições, certo? Que é o último item daquele primeira página, que é o resumo. Ali, eu também faria um exercício, e eu falo porque faço esse exercício e me dá muito trabalho, de tentar entender, de fato, desmembrar quais são as contribuições. São contribuições de caráter metodológico? Explicite-os. São contribuições de caráter acadêmico? Explicite-os. Há contribuições de caráter prático? Aplicação empresarial? Porque eu vi aqui nas apresentações trabalhos cuja finalidade também é fortemente contribuir para uma empresa em que se está engajado, que se trabalha, um setor de atividade que se faz parte. E de que maneira isso poderia aumentar ou trazer benefícios para empresas. Então, esse seria um aspecto que eu gostaria de comentar de caráter geral. Então, rever os seus artigos pensando, será que o meu resumo explicita o que eu estou trazendo de contribuição? Será que as minhas considerações finais realmente deixam claro os tipos de contribuição que eu estou trazendo e se meu título ele realmente facilita a conexão com o que eu vou entregar? Agora, voltando para alguns trabalhos específicos, não sei se alguém quer comentar alguma coisa disso que eu estou falando ou não. Pode seguir. Então, em relação ao primeiro trabalho, né, que a gente assistiu, que era, eu vou voltar aqui que eu queria comentar lá no início, que era o marketing interno, né? Então, gente, super obrigada, muito legal isso. Era uma pergunta também, mas aí o professor também, Marcelo, já abordou, que era a questão de por que essa área, né, mas tem uma ligação. E tinha uma questão que foi abordada lá no início, que era, mas é uma empresa com tendência a monopólio, não foi isso, professor Marcelo? Sem concorrência, né? Mas ali vocês também comentam que tem concorrência, mas ela é bastante parcial, não é isso, Tatiana? Porque ela tem concorrência 96%, eu tenho aqui marcado. Isso, é porque agora, recentemente,
foi aprovada a nova lei do marco legal do saneamento, né? Então, isso com certeza vai mudar. Já tem algumas empresas privadas, já tem algumas companhias que já foram vendidas, inclusive a SEDAI do Rio de Janeiro, enfim. Então, essa questão da concorrência realmente vai mudar. Mas ela ainda não é o reflexo do que eu trabalho. O trabalho, ele fala de uma situação, uma fotografia dentro da história empresarial ou da história do setor, né? Então, ali vocês descrevem, mas existe sim, pelo menos na parte de água, uma concentração nessa empresa. A parte de esgotamento é que aí já está meio a meio, né? Em relação a outros players. Talvez ali para completar e dirimir essa dúvida do leitor, talvez você trazer quantidade de empresas que trabalham, que realmente a tendência ao monopólio é um aspecto. Mas eu vi de uma outra forma também. Mesmo sendo um monopólio, existe aí uma preocupação de que, independente de ser tendência a monopólio ou não, eu quero dar uma contribuição no sentido de que o quanto a empresa, sendo de capital misto, que é que vocês colocam, ela tem que estar focada no cliente, independente dela ser monopólio ou não. Acho que esse era o fio condutor, ou não? Isso, focado no cliente, e esse foco também traz um desempenho operacional, né? Não é porque a empresa é um monopólio, é pública, que a gente não quer ter um desempenho organizacional mais efetivo. Então, acho que esse é um aspecto que é interessante, talvez, de deixar revelado, né? Mas, na hora que você vai abordar, que vão se abordar a questão do marketing interno, o que eu fiquei com alguma coisa na minha mente era assim, pensando ali na parte interna, se não existem outros fatores que implicam, né, e impactam nessa construção aí de um atendimento que vá favorecer a ligação, o foco no mercado. Porque na hora da construção, quando fala de marketing interno, eu fui olhar ali os elementos, né, que fazem parte das tuas dimensões de mensuração, ela remete à questão de remuneração, de carreira, mas ela não faz parte. E eu entendo que estes elementos, eles impactam na tal da satisfação interna que geraria você estar voltado, né, para o mercado. Né, para o mercado. E são dimensões que não estão aqui contempladas, né? Então, o marketing interno trabalha com a divulgação, que é isso que você está comentando tudo aqui, mas, a meu ver, existem outras variáveis que vão e interferem nessa... na satisfação. Na orientação para o mercado, né? E que não estão contempladas, tá? Tudo bem. Então, esse é um aspecto que eu queria deixar aqui para você. Então, se vocês quiserem comentar alguma coisa, por favor, não vou dar palestra não, gente. É diálogo. A gente já terminou o período específico da sessão, mas se alguém quiser... Não, é que eu quero abrir para o diálogo, né? É isso que eu quero dizer. Eu fiz algumas considerações lá no momento. Aplicar. Tem alguém com o microfone aberto aqui? Eu acho que é Roberto Antônio, não sei quem é. Oi, pois não. A gente tem mais 15 minutos dessa sala aberta, depois ela vai fechar. Então, eu vou ser rápida nesse. Nos demais, como eu falei, a primeira questão que eu falei era essa questão da estruturação formal do artigo, pensando no desdobramento. E isso de modo geral. Nesse artigo, eu gostaria de comentar. No artigo, depois eu vou falar talvez um pouco fora de ordem, mas era a ordem que eu li, né? Eu baixei o app Experiência no Mobile, tema bastante contemporâneo, mas também entendo um título muito numa visão geral. Aí eu fiquei pensando no varejo geral? Não, tem um recorte aí. E aí o outro colega comentou da questão do analisar empresas externas, né? E a gente estaria falando do e-commerce cross-border, e aí teria que talvez comparar como o formato desse aplicativo também é na China, porque lá a interação é muito diferente. Se a gente for ver as interfaces, elas são completamente diferentes daquilo que a gente está acostumado aqui e a maneira de interagir. A questão do fã, também achei muito interessante como tema, e o desenvolvimento aqui também da identidade da marca, indicações geográficas, achei esse trabalho muito curioso, que a gente tem falado do crescimento da importância da marca país, né?
Então, entendo que isso tenha um impacto não só em pensar na identificação geográfica em termos de Brasil, mas o quanto isso pode contribuir para negócios internacionais. Então, quando eu li o artigo, eu fiz logo uma ponte na importância da marca país em relação à construção dessa identificação geográfica e do reforço do papel da marca. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Professora Adriana, voltando no primeiro artigo da Tatiana, aquela questão que eu acho que vai ser relevante para ela publicar, além de acertar a relação de mercado e desempenho, que é como posicionar esse trabalho no mercado que seja competitivo, para fazer sentido, né? Aí o seu comentário e a resposta dela me levaram a uma possível solução, Tatiana, que quando você está fazendo um caso específico dentro de uma empresa, é o quanto que essa empresa já está orientada com o mercado, tá certo? Porque essa orientação, o marketing interno, está ou não está, né? Na tua hipótese, é que o marketing interno, sim, influencia a orientação do mercado. E, de alguma forma, então, ela já tem um posicionamento hoje, né, que a prepara ou não para essa dinâmica futura esperada. Então, aí você está... Se você levar para esse lado, você está gerando relevância para o marketing interno, né? Porque você já tem um nível de orientação hoje, né? Já tem hoje. Então, assim, pode ser que ela precise ter mais um pouco daqui a pouco, mas ela já está hoje numa situação. E como já se espera um contexto mais dinâmico, concorrente daqui a pouco, aí você sai fora, você tem menos um problema. Eu acho que você consegue posicionar seu trabalho dessa forma. Ouvindo a professora Adriana falar, e a tua resposta para mim, depois para ela, ali eu pensei nisso, tá? Pensando aí em soluções, tá ok? Tá ótimo, obrigada, gente. Mas alguém gostaria de comentar? Acho interessante a fala do professor também, no sentido de você falar, este é um trabalho justamente focando que existe uma mudança em curso, né? Nessa abertura, talvez até sinalizar isso para o leitor e todo e reforçar a relevância de se continuar monitorando e observando, e depois isso talvez seja até um aspecto relevante para você falar, poxa, isso aqui é um momento, mas talvez vá te criar oportunidades para vocês fazerem essa mensuração em outros momentos. Sim, é bom ficar bem atual, né? Replicar essa pesquisa e talvez depois fazer um estudo que seja longitudinal, trazendo parâmetros ao longo do tempo, mas fazer pesquisa é um desafio, gente, então eu sempre dou os parabéns, porque chegar até aqui, nós passamos por um período aí de fechamento tão difícil, né, para conseguir coletar dados, eu realmente os parabenizo e é um esforço hercúleo, sei disso. E a sessão foi bastante variada, o que também torna muito mais interessante, né? Realmente muito gratificada de poder estar aqui com vocês. Sabe, professora, quando a gente começa a discutir, a gente tem que começar a refletir um pouco mais, né? Daí uma coisa que eu fiquei pensando dessa parte de orientação é que essa mudança da organização, ela não é, tipo, igual em todas as partes, né? Então, dependendo do tamanho da empresa, também daria para fazer uma diferenciação entre a central, né, e as filiais, para ver o quanto que essa orientação tem uma diferença, né, dessa mudança. É que impacta em cada um, né? Uhum. Aí eu não sei se você tem esses dados separados ou ele refere-se só a uma parte. Então, você está vendo? Talvez estas dúvidas que a gente tem não são para favorecer talvez alguns elementos de texto que você vai trazer, que aí você vai dando os contornos operacionais da sua pesquisa e a gente entende o locus, a gente entende o que é que foi observado, de que forma foi observado. Foi algo que eu comentei lá no início para todos os trabalhos. Repensar talvez o título para dar dimensão do que está sendo estudado,
e voltar depois para as contribuições, o que você pretende lá nos seus objetivos específicos, e depois o que você traz de contribuição, que é assim, o que eu me propus e o que eu entreguei. Não interessa a dimensão, né? Porque você deixou isso bem claro, falo para todos, deixou claro. E quando você deixa claro, o leitor fala, não, é este o recorte. Ok, tem coisa que é decisão do pesquisador. Me interessa pela área, ok, beleza? Né? Nós todos nos colocamos na pesquisa. Isso, independente de qualitativo ou quantitativo, faz parte da escolha. Então, eu acho que a gente está falando assim no sentido de refinar aquilo que às vezes é muito claro na mente do pesquisador, o recorte, mas que às vezes o texto ele não traz esse recorte com tanta evidência, né? Não sei se é isso que você está comentando também, Fernanda. Também tem relação, mas uma coisa que eu estava lembrando, uma das coisas que falaram, deixa eu ver, achei, sobre a questão da escrita, né? Eu participei de um painel no consórcio doutoral, no dia do consórcio doutoral, que falava exatamente de como você fazer seus manuscritos, tanto qualitativas e quantitativas, e que você tem que escrever em cada parte. Aí volta naquela parte que você vai escrever na parte do título. Como você vai estruturar seu resumo para deixar claro o que você está fazendo de fato e deixar saltar aos olhos, né? Deixar o seu artigo mais interessante para a pessoa abrir, de fato, o paper e ler mais profundamente, né? E lá tem todo o formatinho de como escrever. Eu vou tentar passar aqui no... Um comentário que eu faço sempre para os meus alunos sobre essa questão de publicar não tem regra. Tem uma regra. Você tem que escrever para alguém. Você tem que escrever para, pelo menos, assim, estourando para 2 ou 3 periódicos. Em geral, esses 2 ou 3 periódicos têm a busca editorial deles são similares. E aí a regra de como é que faz título, que método que é usado, para qual e para quanto, para modelo, para modelagem, para experimento, que seja, como é que você divide sessão. A regra é da revista. Elas são diferentes. Não são diferentes só por área, são diferentes por caminho editorial mesmo que elas seguem. E muda de 2 em 2 anos, às vezes, porque muda de editor, também muda. Então, a gente escreve uma pesquisa, depois, vamos ver para onde vai. Deveria ser diferente. Tem um tema que é importante para alguém, e os principais lugares para poder publicar são esses. Então, vamos agora formatar o desenho para essas revistas. Eu sei que é uma visão pragmática, mas para quem precisa disso, né, faz sentido. Faz sentido. É um caminho mais eficiente. Então, a regra é a regra da revista. Né? Vou brigar porque eu uso PLS, né, uma modelagem. Eu gosto de PLS, uso PLS, tem vidro, tem Disseu que falam que é bom para caramba, não sei o quê. Tá, mas a revista fala que PLS não é legal, porque é relação parcial. Ele quer análise de variância, então ele quer feito por LS. Então ele só aceita CB100 para modelagem, ou algo a mais. Acabou, você não vai convencer aquela revista a aceitar sua modelagem feita por PLS. Roda de outro jeito que vai ser melhor. Assim, é uma questão que eu sempre... professor, não briga. Não adianta brigar. Não vai chegar a lugar nenhum. Ou escolhe outra revista. Mas no programa a gente chama das regras do jogo. Regra do jogo, isso aí. É isso aí. Você sempre tem que estar com isso na cabeça, né? Isso na mente. Gente, a gente já deu tempo extra que deram para a gente. Obrigada pela participação, pelas contribuições. Eu acredito que todas as falas deram para contribuir no trabalho de todo mundo, até de quem não apresentou. Obrigada, gente. Eu deixei no chat para vocês avaliarem a sessão e também o link para o networking. Pessoal, super parabéns. O bacana é a gente ter essa, espaço plural. Isso é fantástico. Adoro o congresso. E quem sabe no próximo a gente se encontra todo mundo presencialmente, vai tomar um café e continuar essa conversa por muito tempo.
E vocês sabem, comigo eu falo, não tem porta aberta porque não tem parede, é só chegar. Só chegar que eu estou à disposição aqui para a gente se conversar e fazer trabalho junto. Tchau, gente. Ótimos Obrigada. pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada a todos. Tchau, tchau, pessoal.